Vamos para o próximo item. O Ministério Público e a defesa dos direitos humanos. Aqui, claro, é uma grande ideia. Você tem que abordar a parte da Constituição Federal, dar uma olhada na lei orgânica do MP, e eu acabei aqui no resumo que eu enviei para vocês, dando alguns destaques, mas eu gosto aqui já de pontuar algumas questões. Acho que a primeira coisa mais importante, em que pese o concurso de vocês serem um Ministério Público Estadual, é o chamado incidente de deslocamento de competência ou apenas federalização dos atos violadores de direitos humanos. O que é isso? Uma grande inovação também da Emenda 45, de dezembro de 2004, ao trazer o parágrafo 5º do artigo 109 da Constituição Federal. Ele traz a competência ao MP, especificamente ao Procurador-Geral da República, é verdade? O concurso de vocês é para o Ministério Público, MPE, como a gente chama, Ministério Público Estadual. Eu estou falando aqui de MPF, de uma prova que ocorreu há pouco tempo. Mas é o Ministério Público agindo. Como é que funciona isso? Eu tenho, em razão do local, a competência do crime, de um modo geral, um crime comum. Vamos assim, vou levar aqui para a área criminal no primeiro momento. E a competência, então, é da Justiça Local, da Justiça Comum Estadual, da Polícia Civil do Estado, do Distrito Federal, da Polícia Científica daquele local. Com o deslocamento de competência, ou a federalização, o rótulo ajuda bastante, então eu saio da competência estadual ou distrital e vou para a competência federal. Então é a federalização. Como é que funciona isso? Procurador-Geral da República, ele vai suscitar ao presidente do STJ o deslocamento desta competência. Por quê? Na verdade, há um medo ali de uma impunidade, uma questão local. Eu acho que um grande exemplo é da missionária Dorothy. Tem um outro caso, se não me engano, só foram 2 casos de deslocamento de competência. Então, grande destaque aqui, o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. Acabei deixando isso para vocês no próprio resumo. Bom, vamos lembrar, a Constituição Federal traz aqui disciplina sobre o Ministério Público a partir, salvo o melhor juízo, ali do artigo 125, 126 e seguintes. O que é interessante destacar na Constituição, coloquei isso para vocês. Lembrar que o Ministério Público tem a ideia sempre de defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o texto é exatamente esse na Constituição. Então, por causa disso, eu vou justificar o resto do edital, do conteúdo programático. Se ele tem uma função institucional, por exemplo, do inquérito civil e da ação civil pública, olhando o meio ambiente e a defesa de outros interesses difusos e coletivos. Então, eu estou aqui ligado exatamente ao que a gente pode chamar a terceira dimensão dos direitos humanos. Lembra a ideia do princípio da fraternidade? A ideia do princípio da solidariedade, os direitos difusos, espalhados? Então, aqui uma atuação direta do Ministério Público. Uma outra questão extremamente importante é que uma das funções do Ministério Público é defender o vulnerável específico, que é a questão das populações indígenas. Muito cuidado, então, lá no artigo 129 da Constituição. Outra questão que foi muito polemizada, né? A ideia do Ministério Público ter o poder ou não de investigação, mas independente de qual lado que você caminha, lembra que você está fazendo prova para o MP, então se ele quer, é bom caminhar nessa linha, mas ele tem a função do controle externo da atividade policial. Então, muitas vezes ele encosta lá no delegado de polícia, vai acompanhar o inquérito, vai fazer efetivamente diligências investigatórias, vai mandar instaurar, se for o caso, requisitando diligência ao delegado de polícia ou requisitando a própria instauração do inquérito policial. Então, muito cuidado nesse tópico aí do Ministério Público, efetivamente, e a defesa dos direitos humanos. Sai do item 1.4, que é esta questão, e